funções essenciais à justiça. A Constituição passou a considerar como funções essenciais à justiça as exercidas pelo Ministério Público, pelos advogados e pela Defensoria Pública, disciplinando as atividades em seções próprias. Ministério Público é o órgão incumbido da defesa do interesse geral, em que sejam cumpridas as leis. A Constituição prevê um Ministério Público da União que compreende o Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar, o do Distrito Federal e territórios. Quanto aos estados, cada estado organiza seu respectivo Ministério Público, observadas as garantias e vedações constitucionais. O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e os Ministérios Públicos dos Estados. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para mandato de 2 anos, permitida a recondução. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Os procuradores-gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros as seguintes garantias: vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. E ainda, irredutibilidade de subsídio. As seguintes vedações: receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Exercer a advocacia.
participar de sociedade comercial na forma da lei. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei. As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas no artigo 129, em que ele aparece como titular da ação penal, da ação civil pública, para a tutela dos interesses públicos, coletivos, sociais e difusos, e da ação direta da inconstitucionalidade genérica e interventiva, nos termos da Constituição. É o Ministério Público o garantidor do respeito aos poderes públicos e aos serviços de relevância pública. É o defensor dos direitos e interesses das populações indígenas, além de outras de intervenção em procedimentos administrativos. Exerce também o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar, de requisição de diligências investigatórias e de instauração de inquérito policial, vedadas essas funções a quem não seja integrante da carreira, salvo quanto à legitimação para as ações civis, que não impede seu exercício por terceiros. Ao Ministério Público, junto aos tribunais de contas, só compete o exercício de suas funções essenciais de custos legis, porque a representação das fazendas públicas, aí, como em qualquer outro caso, é função dos respectivos procuradores. A legitimação do Ministério Público para as ações civis não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação. O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada nas nomeações a ordem de classificação. Aplica-se ao Ministério Público no que couber. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às seguintes normas. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a 1/5 parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão os mesmos critérios dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo
far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.